Muito bem, pessoal. Então, nós vamos ver o estudo da diferencial, né? Eu vou mostrar para vocês ali, novamente, o plano de ensino com aquelas informações que são referentes aos exercícios propostos. Eu vou abrir o livro e vou fazer um desenvolvimento, então, da aula de hoje. Então, primeiramente, né, vou mostrar para vocês aqui, ó, o plano de ensino que está na parte superior aqui do Moodle, né? Então, além das informações referentes, né, ao planejamento das aulas, do sistema de avaliação, né, e outras informações, ó, vocês têm lá na parte final, né, do arquivo, né, alguns exercícios indicados sobre os assuntos que estão sendo abordados, né? Então, nós estamos vendo o cálculo da aproximação linear, local e diferenciais, né, que a gente vai falar hoje. Então, está dentro da diferencial, né? Tudo isso que a gente está vendo está relacionado com esse assunto aqui, do 3.5 aqui. Então, estão lá as páginas, os exercícios 5, 6, 11, 13, o 15, o 23, o 25 e o 29, da página 217 do livro, né? E o livro, né, vocês lembram que está aqui o link permanente, ó. Esse link permanente, ele é sugerido pela biblioteca porque não está sujeito a alterações, por isso que é chamado link permanente, tá? Então, vocês clicam ali, ó. Ele vai direcionar já para o livro, né? É mais rápido o acesso, tá? Ó, então aparece aqui, ó. Então vocês vão ali no exibir online, né? Ele vai pedir o que a gente faça, o login. Vou fazer aqui o meu login, né? Vocês podem fazer aí com o login de vocês acompanharem. E é importante vocês fazerem para vocês se familiarizarem com o manuseio do livro, né? Para aprender a passar de uma página para outra de modo mais rápido, né? E vocês podem sempre usar o arquivo que está junto ao plano de ensino, lá, a sugestão das páginas, né? Para se localizar de acordo com o conteúdo que está sendo desenvolvido. Ó, então ali a gente observa as páginas sendo carregadas, né? Aqui assim, ó, tem o sumário, né? Então tem os assuntos aqui, vocês podem, né, observar isso aí. Bom, deixa eu só... Então... Aqui tem os exercícios, e tem aqui algumas outras técnicas aqui de diferenciação. Então vamos lá, eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu só localizar a página corretamente aqui. Aqui na parte final desse capítulo, tá, ele apresenta a definição de diferencial, né, e algumas aplicações em problemas de geometria especificamente, tá? Então, assim, na verdade, a diferencial, ela é uma definição, né, que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é a chamada aproximação linear local. Então, aqui na página 213 do livro, né, ele apresenta a definição de diferencial, que é representada na notação de Leibniz usando o dy sobre dx para representação da derivada, né? Então, a diferencial de uma função vai ser representada por essa fórmula aqui, ó, que está destacada aqui em azul, ó. Dy é igual à derivada da função calculada no ponto x vezes dx, né?
Então, o que é o dx? O dx pode ser interpretado, pessoal, como uma pequena diferença no cálculo da variável independente, né? Que isso é o que acontece na prática quando a gente vai resolver um problema no mundo real, digamos assim, né? Vamos supor que tu vai calcular a área de uma figura geométrica simples, como um quadrado, por exemplo, né? Vamos supor que tem um quadrado desenhado aí no caderno, vai calcular a área desse quadrado. Tu vai usar uma régua, por exemplo, para medir o lado desse quadrado, né? E aí, digamos que o lado seja igual a 3. Né? Bom, se tu vai medir com a régua, vamos supor que seja 3 centímetros, a régua vai te dar ali um valor que tu vai, né, observar, vai fazer a leitura ali no olho, e a própria construção da régua, a posição que tu coloca aquele instrumento de medição de comprimento, que é a régua, pode interferir na medição. Então, esse 3 é um valor, digamos, aproximado, né, do valor dito exato. Né? E o dx, ele vai representar aquela pequena diferença, que pode ser da ordem de milímetros, né, em relação ao valor exato. Né? E o dy, então, vai medir o impacto que essa pequena diferença tem no cálculo exato da função. Isso vai ser captado, vai ser visto pela modificação que ocorre na reta tangente da função no ponto de tangência. Então, é o que está dizendo essa figura aqui, ó, né? Eu tenho a curva representativa do gráfico da função, a curva azul aqui, né? E aqui a reta tangente à curva, né, no ponto x, certo? E correspondente a essa diferença, que é o avanço dx, vai ocorrer uma pequena elevação na reta tangente, que é o dy. Né? Então, vejam que se o dx for um número muito pequenininho, né, a curva e a reta tangente estarão próximas. Então, o dy será aproximadamente a variação real da função, ou seja, o dy é uma aproximação do valor que ocorre na variação da função correspondente a um pequeno acréscimo aqui na variável independente. Então, né, voltando ao exemplo da régua, né, tu terá uma pequena diferença na medição lá do lado do quadrado, e essa pequena diferença será captada pela variação da reta tangente e o valor calculado pela diferencial da função. Então, ele tem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, no caso da função que é o y igual a x ao quadrado, né? A diferencial dessa função é simplesmente 2x vezes dx, porque a derivada da função x ao quadrado é o 2x que a gente conhece lá das regras de cálculo. Né? Então, o que ele está mostrando aqui é que, calculando essa diferencial no ponto x igual a 1, ó, e se vamos supor que tivesse um pequeno acréscimo aqui de 2 unidades no eixo x, né, de 1 para 3, né, a variação que vai ocorrer na diferencial vai ser o valor da derivada calculado no ponto 1, que é igual a 2, vezes a diferencial, que é de 1 para 3, a diferencial aqui no eixo x é igual a 2. Né, então, 2 vezes 2 é 4. Ó. Então, a variação que ocorre na reta tangente é 4. Né, mas quando o x passa de 1 para 3, a variação verdadeira que ocorre na função x ao quadrado é de 1 para 9. Né? Então, nesse caso, é bastante diferente a quantidade representada pela diferencial e a variação verdadeira que ocorre na função. Né? Mas nesse caso até é possível descobrir isto, né? Em alguns casos não é possível. Então, um outro exemplo que ele mostra aqui, ó, é o exemplo 4, né? Que ele desenvolve de modo mais completo. Ó. Vocês vejam que o ΔX e o dx são iguais, né? Ó, tem aqui o ponto x e o ponto x mais ΔX. Tá? São duas linhas pontilhadas verticais aqui no eixo x. Ó. A diferença entre esses dois pontos é o ΔX, que é a mesma coisa que dx. A reta tangente é representada pela diferencial, que é o dy, e o que ocorre de verdade na função é o ΔY. Tá? Então, o que ele está dizendo é que o ΔY é aproximadamente igual ao dy. Né? Então, é isso que a gente vai ver aqui em alguns outros exemplos. Bom, baixo aqui.
alguns exemplos que a gente já fez, né? Ó. Então, né, a gente sabe que a aproximação linear local, né, é dada por esta equação que está destacada na tela aqui, ó. Tá? F de x é aproximadamente igual a f de x0, né, mais a derivada calculada no ponto x0 vezes x menos x0, vamos acrescentar aqui, né, vamos acrescentar aqui a observação se o x pertence a uma vizinhança do ponto x0, né, isso é uma coisa que eu insisti já várias vezes, né, que a aproximação linear local, ela, por definição, ela vai dar um resultado tanto melhor quanto mais próximo o x estiver do x0. Né? Então, essa parcela aqui, ó, que é a derivada calculada no ponto x0 vezes x menos x0, é chamada de diferencial. Né? Ela representa o acréscimo que ocorre na reta tangente à curva no ponto x0. Então, a notação da diferencial é isso que eu falei para vocês. Ó. A diferencial é a diferença entre o x e o x0. Então, voltando ao exemplo da régua, né, o x0, digamos assim, seria o valor exato do lado do quadrado, né, que a gente não sabe. Quando a gente pega a régua, né, a gente mede lá 3,1 ou 3,05 ou 3,2, né, dependendo do manuseio da régua, da precisão da construção da régua, da temperatura daquele momento, etc. São várias coisas que interferem nessa medição. Então, o conceito diferencial é essa ideia, essa abstração que a gente faz, né, essa mentalização de que existe um valor exato e existe um valor calculado. Tá? Isso é o que acontece na prática. Né? O valor exato, ele é uma referência, né, mas dificilmente tu consegue medir. Se tu fizer, por exemplo, uma medição de 2 vezes em momentos diferentes, né, ou se forem feitas por pessoas diferentes, aquela mesma medição do lado do quadrado, é bem possível que os resultados sejam diferentes. Tá? Então, a diferencial vai ser essa pequena diferença que vai ocorrer entre uma medição e outra. Ocorre na variável independente, que seria o lado do quadrado, voltando ao exemplo. Né? A função que nós queremos calcular é a área do quadrado, né, que é igual a uma fórmula dada pela geometria, que é a y igual a x ao quadrado. Então, a diferencial da função é representada por dy, isso aqui é a notação usual de diferencial, e é calculada por essa fórmula. Tá? A derivada da função calculada no ponto x vezes dx. Né? Vejam que é esse termo aqui, ó. Né? Só que em vez de ser calculado no ponto x0, é calculado no ponto x qualquer. Então, vamos observar o exemplo da aula anterior. Né? Para baixo para ficar melhor. Então, nós temos aqui, ó, nessa figura, a curva que é a raiz quadrada de x, e essa aqui é a reta tangente calculada no ponto x0 igual a 1. Né? Então, a variação na reta tangente é o valor da diferencial, ó, que é dy, é a derivada calculada no ponto 1, que nós vimos que é 1 meio, vezes dx. Né? E o x é x menos 1. Tá? Que a diferença, que esse dx, ele representa pequenas diferenças que ocorrem aqui, ó, na vizinhança do ponto 1, aqui no eixo x, ó, 1,01, 0,99, né? Então, 0,99 menos 1 vai dar uma diferença em x de menos 0,01. Tá? Se o x for 1,02, o dx será 0,02. Então, é isso que significa o dx. Tá? Uma pequena diferença em relação ao ponto de tangência aqui, que é o ponto x0 igual a 1. Né? Porque lembra que o x tem que estar na vizinhança do ponto 1. Né? E aqui nos exemplos que a gente está considerando, essa vizinhança vai ser de pontos bem próximos ao ponto 1. Então, nós vimos, né, que, por exemplo, considerando o ponto de referência x0 igual a 1, né, se eu pegar o ponto dx igual a 0,1, né, a diferencial de y vai ser 1 sobre 2 vezes raiz de x vezes dx, ou seja,
vou substituir o x por 1 e o dx por 0,1. Então, vai dar 1 sobre 2 raiz de 1 vezes 0,1, que é 0,05. Então, nós vimos que a raiz quadrada de 1,1 é a raiz de 1 mais, é aproximadamente igual, né, que é o símbolo que a gente está usando, ó, é a raiz quadrada de 1, que é o ponto de referência, mais a diferencial do y, que é 0,05. Né? Então, isso que nós vimos aí na outra aula. Que esse acréscimo, que é representado pelo 0,05, é a diferencial calculada no ponto 1. Né? Esse valor aqui, 1,05, não é o valor exato da raiz quadrada de 1,1. Né? É um valor aproximado. E a diferença entre a raiz de 1 e a raiz de 1,1 é aproximadamente igual a diferencial. Então, a notação usual, que é também escrita no livro, é ΔX ou dx, que é o x menos x0, é o incremento ou o erro na variável x. Né? O ΔY é a diferença que ocorre na função, ou o incremento. Né? Esse incremento pode ser positivo ou negativo, tá, pessoal? Então, é o f de x0 mais ΔX menos a f de x0, é o valor exato. E a diferencial, né, é aproximadamente o valor do ΔY. Então, essa parcela aqui, que é a diferencial, né, ela vai ser uma aproximação do ΔY, é o que está escrito aqui. Né? Então, calculado num ponto qualquer, em vez de ser especificado um x0 qualquer, eu posso substituir o x0 por um x qualquer, né? Então o ΔY será aproximadamente igual à derivada calculada no ponto x vezes dx. Tá? Então esse aproximadamente igual, ele deve ser interpretado dessa forma, né, pessoal? Essas aproximações, elas são locais, né? Não tem sentido eu pegar e trabalhar com vizinhanças arbitrárias, né, de tamanho arbitrário, porque quanto mais afastado estiverem os pontos aqui no eixo X, maior é a chance do erro ser maior. Né? Aumenta o erro, em geral, à medida que se afastam os pontos aqui no domínio. Né? Dito de outra forma, quanto mais próximos aqui no domínio estiverem os pontos, né, menor vai ser a diferença lá nas imagens. Né? Então, quando isso acontecer, quando eu trabalhar com pontos bem próximos, esta aproximação aqui que está destacado na tela, ΔY, vai ser aproximadamente igual a f de linha de x vezes dx, que é o valor da diferencial. Essa aproximação terá tanto melhor qualidade quanto mais próximos estiverem os pontos aqui no eixo X. Tá? Então, assim, pessoal, situações, eu vou citar aqui, né? Bom, a questão da notação, ó, que é usual, né? A diferencial expressa uma aproximação para o valor do ΔY, onde o ΔY, a variação exata da função, é aproximadamente igual ao dy. Né? É o que está escrito aqui nesta fórmula. Então, graficamente, a diferencial expressa a variação que ocorre na reta tangente, quando ocorre uma variação na variável independente de x para ΔX. Esse dx aqui, ó, né, o ΔX, vamos botar aqui. Veja que o dx é igual a ΔX, tá? Ele tanto pode ser um número positivo como negativo, né? Porque às vezes a gente pode aproximar o x por falta ou por excesso. Né? Então, situações práticas em que se observa o uso da diferencial. Vamos lá. Ó. Esses exemplos que eu já falei, que eu já comentei aqui, né? Quando tu vai medir um comprimento de um objeto, né, numa dada temperatura. Tá? Hoje, por exemplo, a temperatura em algumas regiões do estado está negativa. Tá? Então, em outros lugares do país, em outros lugares do mundo, a temperatura é positiva. Então, quando há uma variação no intervalo maior de temperatura, tá, isso interfere na medição de um comprimento, por exemplo, do lado de um quadrado, ou então de um comprimento qualquer, principalmente dependendo do instrumento de medição utilizado. Né? Por exemplo, outro exemplo, né? Exemplo 2, na medição do volume de um líquido, numa dada temperatura, por exemplo, o volume transportado de combustível no caminhão-tanque. Esses caminhões que a gente vê aí transportando gasolina e outros combustíveis, por exemplo, né? Vocês sabem que eles pegam
abastece o caminhão lá numa refinaria, né, numa distribuidora, e depois esse caminhão ele chega nos postos de combustível para fazer o abastecimento, né, dos tanques de combustível dos postos, né. Quando essas substâncias elas são transportadas em distâncias muito grandes, tá, elas podem ter variações de temperatura, né, entre o local de coleta lá e até chegar no posto, e isso pode dar diferença significativa no volume. Tá? Inclusive, existe uma norma técnica, né, se vocês abastecerem combustível no carro, ali na hora de abastecer no posto de gasolina, se vocês botarem 20 litros de gasolina, existe uma norma técnica no Brasil que autoriza, né, por essas questões, uma diferença de até 100 ml por 20 litros. Tá? Então, isso está dentro da regra da norma técnica, né? Não é nenhum crime, digamos assim, se tu compra 20 litros e recebe 19,92 litros. Tá? Isso está dentro da norma técnica. Um outro exemplo, né, que é bastante importante no caso dos esportes competitivos, como a Fórmula 1, né, na calibragem de um pneu, a pressão pode ter variação em função da temperatura. Né? Então é por isso que a gente vê, por exemplo, que em algumas corridas, né, sempre tem muita discussão se vai iniciar uma corrida e está chovendo, depois começa o tempo muda e vem o sol e a temperatura aumenta muito, porque essas variações bruscas de temperatura afetam, né, a pressão atmosférica e, portanto, a pressão de calibragem de um pneu. Isso em esportes de alto rendimento, como o da Fórmula 1, pode representar uma diferença de performance. Tá? Então, são exemplos os mais variados, né, na medicina, certos exames que são feitos para diagnosticar se a pessoa tem ou não uma determinada doença, né? Então, são usados índices, então está dito lá, ó, se tal índice estiver entre um valor e outro, a pessoa tem ou não uma doença, né? Isso são coisas que são revisadas periodicamente, né? E podem ser importantes na hora de identificar se uma pessoa tem ou não uma determinada doença, e por isso que em alguns casos são usados mais de usado mais de um indicador. Né? Então, são muitas as aplicações. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o último exemplo, o cálculo da área de um terreno, né, que pode ter variação em função de pequenas diferenças nas medidas de seus lados. Muito bem. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Né? Um exemplo dado na página 215 do livro, né, que é o cálculo da área do quadrado. Né? Então, a função área é a função x ao quadrado. A derivada desta função é 2x. Então, o x representa o lado do quadrado e o dx ele pode ser interpretado como um erro na medição do lado. Tá, pessoal? Esse erro aqui não deve ser interpretado como uma coisa assim, ó, a pessoa cometeu um erro. Não, esse erro ele é um erro intrínseco na medição. Tá? Se tu vai usar uma régua, se tu vai usar qualquer instrumento de medição, e é por isso que os instrumentos são aferidos, né? Por exemplo, esses instrumentos que são usados nas vias para medir a velocidade dos veículos, eles são aferidos periodicamente, porque eles podem medir a velocidade de um carro, por exemplo, com um erro. Né? Então, o erro ele é inerente a uma medição, pessoal. Não tem como fazer uma medição com erro igual a zero. Tá? Isso não existe. Então, existe uma diferença entre o lado do quadrado, que é o valor exato, e essa diferença é chamada de dx. Bom, se tu mede o erro, se tu mede o lado e existe uma diferença, né, existe um erro nessa medição, então isso vai impactar no cálculo da área. E essa diferença é chamada de ΔY. Né? O que é o ΔY? É a diferença entre o valor exato da área e o valor que vai ser calculado. E essa diferença vai ser aproximadamente igual a diferencial, que é o dy. Então, o dy, que é a derivada da função, que é aquela fórmula que está escrita ali na parte superior. dy, que é a derivada da função calculada no ponto x vezes dx, neste exemplo é 2x vezes dx. Isso é uma aproximação do ΔY. Então, o que eu estou representando nessa figura aqui, pessoal? Ó,
Deixa eu passar aqui para outra página para ficar melhor. Ó, então nessa figura aqui, eu estou mostrando para vocês um quadrado de lado X, aqui do lado esquerdo, né, que é esse quadradinho menor aqui, de cor preta. E aqui, do lado direito da figura, um quadradinho de lado X mais o dx, que é esse acréscimo que tem aqui, ó, no lado do quadrado. Então, houve um acréscimo aqui e um acréscimo aqui, né? Por exemplo, imagina um quadrado de um metal, por exemplo, como o ferro, né? Ou qualquer outro metal. Então, digamos que a pessoa foi lá, mediu lá. Aí a temperatura aumentou 20 graus de um dia para o outro, tá? Esse aumento da temperatura vai provocar uma dilatação naquele material. Então, essa dilatação vai ser representada pelo dx, né? Quando ocorre a dilatação, o quadrado aumenta um pouquinho de tamanho, ocorre um aumento na área, tá? Este termo aqui, ó, 2x vezes dx, ele representa a área desses dois retângulos que estão representados com as setas vermelhas aqui, ó. Porque a área de um retângulo é base vezes altura, ó. Dx vezes x é a área desse retângulo, dx vezes x é a área desse retângulo. Então, 2x dx é a área desses dois retângulos, que são a parte mais importante, digamos assim, né, a parte maior da variação da área. Tem um pequeno quadradinho aqui, ó, que não está sendo calculado, né, não está sendo visto pela diferencial, tá? Mas a diferencial, então, representa a maior quantidade, a chamada variação instantânea da área, né? É aquela área que é acrescida aqui, ó, ao longo desse lado e ao longo daquele lado lá, né? Então, vamos supor que eu tenha, ó, o que é esse aqui? É o exemplo da página 215. Vamos lá para o exemplo da página 215. Ó, essa aqui é a página 214, vamos lá para a página 215. Então, eu estou refazendo aqui, ó, um exemplo da página 215, e por que eu estou refazendo no detalhe? Porque aqui o autor, infelizmente, apresenta a solução como um erro, né? Então, no livro aqui, a revisão não foi feita, ou foi feita de modo equivocado, então a conclusão final desse exemplo está errada. Então, eu estou refazendo aqui para vocês. Ó. Vamos lá. Então, quais são os dados do problema? Ó, o problema diz assim, ó, que tem um lado, tem um quadrado cujo lado mede 10 centímetros, tá? E ele foi medido com um erro de aproximadamente 1 sobre 32 centímetros. Ó, e vamos ler o enunciado lá. Ó, é bem a situação que eu falei para vocês aqui, ó. Eu vou ler aqui o enunciado do exemplo 5. Suponha que, com uma régua, meçamos um lado de um quadrado como sendo de 10 centímetros, com um erro de medição entre mais ou menos 1 sobre 32 centímetros. Estime o erro na área calculada do quadrado. Então, como é que a gente interpreta isso aqui, né? Este enunciado do exemplo 5, dentro do conceito da diferencial. É isso que eu estou falando para vocês, ó. Dentro desse conceito que a gente está trabalhando, o lado do quadrado é 10 centímetros, e este erro de mais ou menos 1 sobre 32 centímetros é o que a gente vai dizer que é a diferencial de x, né? Porque ele representa aquela pequena diferença para mais ou para menos na medição do lado, tá? Então, como a função área tem esta fórmula aqui, ó, que é o x ao quadrado, e a derivada da área é 2x, a diferencial é 2x vezes dx, certo? Vamos recuperar aqui, ó. Vamos escrever aqui de novo. Função área, vamos botar aqui. Então, nós temos que a área é x ao quadrado e a derivada é 2x. Então, a diferencial é a derivada da função vezes dx. O x vale 10 e o dx é mais ou menos 1 sobre 32. Então, nos cálculos, a gente vai entrar com o sinal de mais ou menos. Tá? Não tem nenhum problema. Então, se vocês fizerem a conta, vai dar
mais ou menos 0,625. Né? Então, qual é a conclusão deste exemplo? Né? Vamos passar lá para outra página. Assim, uma estimativa do erro de cálculo nos diz que se o erro na medição do lado varia entre menos 1 sobre 32 e mais 1 sobre 32, vamos botar aqui centímetros, vamos botar aqui, mais 1 sobre 32 centímetros, o erro no cálculo da área varia no intervalo de menos 0,625 centímetros quadrados, que a unidade de área aqui é centímetro quadrado, até 0,625 centímetros quadrados. Então, é para mais ou para menos. Né? Por quê? Porque a diferença na medida do lado também é para mais ou para menos. Tá? Então, é assim que a gente deve interpretar e deve responder essa questão. Né? A gente não vai ter uma resposta exata, tá? Porque a diferencial, né, ela é dada em termos de um intervalo, certo? Então, se o x for uma medição, for medido, né, com um número próximo de 10 centímetros, dentro desse intervalo aqui de 1 sobre 32, tá? A variação da área para mais ou para menos será nesta quantidade aqui. Ó, né? Vejam que a área exata seria 100 centímetros quadrados. Né? Então, ela vai variar de numa vizinhança ali dos 100 centímetros quadrados para mais ou para menos, em torno de 0,625 centímetros quadrados. Certo? Alguma pergunta, pessoal, antes de eu continuar? Muito bem. Então, aqui tem alguns outros exemplos, né, pessoal, de exercícios resolvidos em que ele fala do erro percentual. Né? Eu não vou trabalhar muito com erro percentual. Tá? Então, aqui nessa outra página, tem as fórmulas da diferencial, que são fórmulas semelhantes ao que a gente conhece de cálculo da derivada. Né? A diferença é que agora está usando o símbolo D. Né? O símbolo da diferencial é a letra D. Né? Quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Exemplos, cálculo da diferencial. Tá? Eu vou botar exemplos aqui. Vou botar a função, digamos, f de x igual a, digamos, e elevado a x. Tá? Então, qual vai ser a diferencial dessa função? Ó. A diferencial dessa função a gente vai representar assim como df, tá? Que vai ser a derivada dessa função, que é a própria função e na x, vezes o dx. Sempre vai aparecer o símbolo ali da diferencial de x quando a gente representar a diferencial. Vamos ver uma outra função conhecida do cálculo, digamos, seno de x. Tá? Seno de x. Então, qual vai ser a diferencial dessa função? Vai ser a derivada, que é o cosseno de x, o cosseno de x, vezes a diferencial de x, que é dx. Então, simbolicamente, né, estas expressões, elas têm apenas a diferença que agora, vamos botar uma função qualquer aqui, potência, né? Vamos botar a potência genérica, x elevado a n, né? Então a diferencial de x vai ser conhecida pela aplicação da fórmula usual de derivada
Qual é a derivada do x na n? A gente sabe lá que é n vezes o x na n menos 1 vezes o dx. Tá? Então, isso são as fórmulas que a gente conhece aí de cálculo da diferencial. Então, em cada exemplo, né, em cada problema, a gente tem que trabalhar com as funções envolvidas e este conceito, então, interpretando que o erro que o autor menciona, né, num determinado problema, corresponde a diferencial da variável independente. Vamos pegar aqui mais alguns exemplos aqui. O número 55, vocês podem resolver que é semelhante a esse exemplo da aula. Vamos olhar o exemplo 56 aqui. Ó. O lado de um cubo mede aproximadamente 25 centímetros. Então, vocês podem anotar no caderno aí, por favor. Então, o lado de um cubo, 25 centímetros, com um erro possível de mais ou menos 1 centímetro, né? Então, pede para estimar o erro no cálculo do volume usando as diferenciais. Vamos lá. Exemplo, exercício 56. Exercício 56, né? Então, é o volume de um cubo. Né? Então, diz assim, quais são os dados do problema? Qual é a página aí, só para a gente localizar aqui? Página 218. Então, diz assim, ó, o x é igual a 25 centímetros, né? Esse é o lado do cubo, vou botar aqui, lado do cubo, né? E o erro na medição do lado do cubo é mais ou menos 1 centímetro. Então, a gente vai usar o fato de que o dx é, ó, tem o símbolo do mais ou menos aqui, eu posso colocar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro. Então, significa que esse dado, né, essa medida, ela foi calculada como sendo 25, mas já está especificado que pode ser mais ou menos 1 centímetro. Ela varia, não significa que o erro é exatamente 1 para cima ou 1 para baixo, tá? Pode estar no intervalo de mais ou menos 1 centímetro. Pode ser 25,3, pode ser 24,8, né? Pode estar entre 24 e 26 centímetros. Né? Muito bem. Qual é o volume do cubo? A função volume do cubo, a gente conhece que é uma função potência, que eu vou escrever como V de x, né? Que é x ao cubo né? O lado do cubo elevado ao cubo. Né? Essa é a fórmula de cálculo de um volume, do volume de um cubo de lado x. Né? Então, qual vai ser a diferencial? Vai ser dv, que é a derivada, dv, que é a diferencial, vai ser a derivada de x ao cubo, que nós vimos ali que é 3x ao quadrado. Vai ficar 3 vezes o x elevado ao quadrado, vezes a diferencial de x. Né? Então, esta quantidade aqui, ó, tá? Ela é calculada a partir da lei, a partir da regra que tu estabeleceu, que tu vai definir de acordo com o dado do problema. Né? Então, tem que usar uma fórmula conhecida da geometria que diz que o lado de um cubo elevado ao cubo vai te dar o volume daquele cubo. Né? Então, isso aqui é uma fórmula que vem lá da geometria. Né? Muito bem. Então, eu vou calcular, vou botar aqui cálculos. Né? Eu vou substituir aqui nessa fórmula os dados do problema. Né? Ó, vai ficar 3 vezes. Quanto é que vale o x? 25. Então, eu vou colocar lá, ó, 25
centímetros, mas não precisa botar os centímetros aqui, põe no final, né? 25 elevado ao quadrado vezes o dx. O dx é mais ou menos 1. Tá? A gente insere o sinal de mais ou menos no cálculo, né? E essa diferencial vai ser uma quantidade que é uma variação de volume, né? Vai ser calculada em centímetros cúbicos. Tá? Isso aqui é um erro, digamos assim, no cálculo de um volume. Então, vamos fazer a conta aqui. Vocês pegam a calculadora, aqui, ó. Agora vou deletar essa parte aqui. O que vai dar isso aqui? Vamos fazer o cálculo, né, desta multiplicação. Então, vocês podem pegar uma calculadora, faz lá, 25 elevado ao quadrado, multiplica por 3 e multiplica por 0, por mais ou menos 1. Né? Então, vai dar 1.875 centímetros cúbicos, com um sinal de mais ou menos aqui, ó. Né? Ó. Certo? Então, significa, com o lado do cubo medindo 25 centímetros, tendo um erro na medição desse lado de mais ou menos 1 centímetro, o volume do cubo terá uma variação para mais ou para menos, né, de mais ou menos 1.875 centímetros cúbicos. Vejam, o volume exato, sim, né, é o V calculado no 25. Opa. V calculado no 25, que é igual a 25 ao cubo, né? Centímetros cúbicos. Vamos botar aqui. É que dá isso. 25 ao cubo, se a gente calcular, vai dar 15.625 centímetros cúbicos. Esse é o valor, digamos, exato, né, que, de acordo com a fórmula de cálculo do volume do cubo, tá? Agora, qual vai ser, então, o erro relativo, digamos assim, né? Erros relativos. Ó, no cálculo do lado, né, o erro relativo é a diferença mais ou menos 1 dividido por 25, ó. É o dx, vamos botar aqui. A gente pega o dx, isso aqui é interessante fazer essa comparação, já vou explicar por quê. Ó, é o dx dividido por x. Então, se a gente pegar o mais ou menos 0,1, né, e dividir por 25, quanto é que dá isso? 0,1 dividido por 25 dá mais ou menos 0,04, tá? Se a gente multiplicar por 100, né, em termos percentuais, no lado, na medida do lado, na medição do lado, temos um erro de, multiplica por 100 isso aqui, mais ou menos 0,4%, tá? Vou botar aqui. Mais ou menos 0,4%. Muito bem, agora vamos ver o quanto significa isso aqui, ó, né? Essa quantidade aqui em relação a 15.625. Agora, no cálculo do volume, o erro percentual pega essa diferença aqui, ó, e multiplica por 100. 100, opa, vamos botar aqui, 100. Já vamos fazer a multiplicação por 100 direto. Vai ficar 100 vezes dV dividido por V. Aqui é dV maiúsculo aqui.
A gente pega 100, multiplica por mais ou menos 1.875. Opa. Ó, multiplica por esse número aqui e divide por 15.625. Tá? Vou botar aqui. Ah, mas aí ele não captou aqui a divisão. Peraí. 625. Poxa vida, vou ter que fazer isso aqui de novo. Vamos lá. 1.875. Então, quanto é que vai dar isso, pessoal? Vamos ver quanto é que vai dar em termos percentuais já. 1.875 divide por 15.625 dá 0,12. Dá 100, opa, igual a 100 vezes 0,12, ou seja, 12%, tá? Então, vejam, o que o autor está querendo chamar atenção, né, pessoal? Um erro no lado de um cubo da ordem de 0,4%, né, em termos relativos, no cálculo do volume, ele tem um impacto de até 12%. Tá? Então, é isso que ele está chamando a atenção, que um pequeno erro aqui, no cálculo do lado, pode ter um impacto bastante grande lá no cálculo do volume. Né? Em termos percentuais, ó, o erro aqui na medição do lado é bem pequeno, tá? Mas na medição do volume ele tem um impacto bastante grande. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Isso ocorre no cálculo do volume de um cubo, que é natural, digamos assim, se tu pensar, né? Porque se houver uma pequena dilatação ali, o volume pode aumentar bastante. Tá? Professor. Pois não? De onde surgiu o 0,1, que está dividindo por 25 ali? Ah, não é 0,1. Desculpe, tu tem razão, é 1. Que na hora de digitar aqui, eu acabo me distraindo. Vamos fazer de novo. 1 dividido por 25. Ah, não, beleza. Então aqui é 0. Aqui é 1 dividido por 25, que é 0,04. Aí multiplica por 100, dá 4%. Ó. Agora está corrigido aqui. Tá? Então, de fato, ó, corrigindo, o erro relativo é 1 sobre 25, que é mais ou menos 0,04. Né? E como ali no enunciado, ó, deixa eu voltar lá. O enunciado ele pede para calcular os erros percentuais, né? Aqui, ó, o número 56, os erros percentuais no lado e no volume, tá? Então, ó, corrigido ali, o erro percentual na medição do lado, 1 sobre 25 representa 4%. No cálculo do volume, né, eu pego esse resultado aqui, que é o representado pela diferencial, tá? 1.875, isso aqui é um cálculo aproximado, né, pessoal? Então, aproximadamente, a diferença no cálculo do volume será de 12%. Tá? É isso que o autor quer dizer aí quando pede para calcular os erros em termos percentuais. Tá? Peço desculpas aí que eu estou, ao mesmo tempo, digitando aqui, então, né, acabo tendo essa dificuldade aqui. Então, aqui, pessoal, ó, deixa eu só... Depois tem mais alguns exercícios aqui, ó, que eu indiquei para vocês, né, para vocês fazerem, e estão indicados lá, ó, voltando ali ao plano de ensino, ó, né? Então, deixa eu atualizar, depois eu vou atualizar isso aqui, ó, porque vou aproveitar aqui a aula, vocês podem anotar, por favor, ó. Então, vocês podem fazer aqui, ó, o exercício o 57, tá? O 59
Acho que esses dois exercícios, o 57 e o 59. E o 63 aqui nesse lado, na página 219 aqui. Tá? Aí depois eu vou atualizar ali o plano de ensino com esses acréscimos de sugestões de exercícios aqui. Bueno, então, pessoal, eu vou interromper aqui.